Fala galera, tudo bem? Tudo certinho? Professor Franklin Rinaldo, professor do Sistema PAS de Ensino. Vamos para mais uma questão do nosso simulado de física, questão de número 97. Diz assim: sabemos que a água possui propriedades físicas notáveis, dentre elas o alto calor específico no estado líquido. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Para ilustrar tal situação, um ferreiro faz uma demonstração de caloria para um amigo, aquecendo uma ferradura de massa igual a 300 gramas e calor específico igual a 0,11. Pessoal, quando for resolver o problema, anotem os dados da questão, tá? Você tem aqui calor específico da água 1, vamos lá? Calor específico da água, 1 caloria. À medida que você vai lendo, você vai anotando. Calor específico do ferro, 0,11 calorias por grama grau Celsius. Muito bem, ele disse que a massa, tá, do ferro, 300 gramas. 300 gramas. Em seguida, resfria em um balde contendo 5 litros de água. Massa não, volume da água. Vamos aqui. Não é a massa, é o volume da água. Volume da água, 5 litros, tá? E a temperatura inicial da água, 30 graus. Temperatura inicial, 30 graus Celsius. Após entrar em equilíbrio térmico com a água, verifica-se que a temperatura atinge uma temperatura, que o conjunto atinge uma temperatura final de 34 graus Celsius. Observa que a questão fala de princípio das trocas de calor. Professor, como é que eu vou identificar isso? Ora, a questão está dizendo que ele vai colocar em contato água e ferro. Haverá trocas de calor entre essas duas substâncias. Não esquece que o sentido da propagação do calor é sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Perfeito? Então, anotadas essas informações, nós podemos fazer da seguinte maneira. Princípio das trocas de calor. Quantidade de calor do ferro mais a quantidade de calor da água igual a 0. Perfeito? Bom, eu já anotei os dados, eu vou apagar aqui essas informações, porque essas informações já estão anotadas, e elas estão todas na questão, e eu vou aproveitar o meu espaço aqui, perfeito? Para resolver o problema. Vamos lá. Então, eu tenho quantidade de calor do ferro mais a quantidade de calor da água, isso é igual a 0. Princípio das trocas de calor. Como nenhuma das substâncias mudou o estado físico, você tem calor específico sensível, né? Ou quantidade de calor sensível. É a massa do ferro, o calor específico do ferro, vezes a variação de temperatura, mais massa da água, H2O, calor específico da água, vezes a variação de temperatura, igual a 0. Bom, vamos substituir os valores, vamos lá. Massa do ferro, você tem 300 gramas. Calor específico do ferro, 0,11. A variação de temperatura nós vamos descobrir, ou melhor, vamos logo substituir, né? Vamos abrir um parênteses aqui, ó. Temperatura final eu quero descobrir. A inicial do ferro, ele disse que era, na leitura da questão, você consegue identificar a calor específico, você faz a demonstração de amigo, a ferradura de massa 300 gramas, calor específico, em seguida resfria, utilizando água a 20 graus Celsius. Então aqui a temperatura final é 34, melhor dizendo, quer saber a temperatura de resfriamento, né? Temperatura final 34, menos a temperatura do ferro, que a gente vai descobrir, né? Mais calor específico da água. Se você tem 5 litros, né, a densidade da água é 1 kg por litro, tá certo? Então, se o volume é 5 litros, então você tem 5 quilos, que é a mesma coisa de 5.000 gramas. Então, 5.000 gramas, calor específico 1. A temperatura final de equilíbrio 34, ele frisa aqui no texto. E a inicial 30 graus Celsius, ele também frisa no texto aqui. Isso tudo igual a 0. Perfeito? Então, meus jovens, desenvolvendo toda essa conta aqui, né, você vai multiplicar, subtrair, dividir. Então, a temperatura final, né, será
21.122, né? Faz essa continha aqui, dividido por 33, você encontra 640 graus Celsius, você encontra isso na letra A. Perfeito? Princípio das trocas de calor. Você apenas vai somar a quantidade de calor igual a zero. Perfeito? Abraço, até a próxima.